essa pesquisa de hoje, qual até é uma pergunta que eu te faço que talvez nem devesse ser tema, mas na verdade acaba sendo. Essa pesquisa, ela é uma das pesquisas mais confiáveis ou a desconfiança de boa parte da nossa mídia, depois que o dono do Instituto fez declarações que colocasse ele para o campo da direita, e isso pode colocar em xeque e, sobretudo, na percepção da própria militância sempre que sai um resultado dessa pesquisa, porque hoje muito se falou nos comentários da nossa comunidade. Não, acho que tudo indica que a Quest ela está indo bem, ela está em linha com as demais. Acho que nenhum instituto de pesquisa é perfeito, mas a Quest ela tem que ser uma das melhores, sim, né? Acho que a Futura estava um pouco fora das demais, está dando uma vantagem para o bolsonarismo que não é comprovada por ninguém. Mas eu não veria nada muito torto, não. Eu diria que ainda tem pontos que são preocupantes, porque essa Quest aponta a liderança do Lula no Rio Grande do Sul, pode ser que não seja bem assim, tem de olhar a base, né, de voto, para ver se não considerou muito voto na região metropolitana, não considerou muita opinião na região no interior. Eu não acho que essa Quest foi torta para o Lula, não. Eu acho que quem poderia questionar pela distribuição da amostragem talvez seja até o lado bolsonarista. Mas pela média das pesquisas, Viário, o Lula realmente está liderando ainda, está ganhando ainda, mas elas concordam que a margem tem diminuído. A Futura, que é a única que tem apontado uma vantagem do Bolsonaro, mas ela é exceção, provavelmente um ponto fora da curva. A Quest me parece que está dentro ali do correto. Eu já quero voltar a falar contigo sobre o Brasil, mas antes eu recebi uma informação lá vinda da minha terra, do Rio Grande do Sul, que era uma informação que muita gente estava esperando, um sim ou um não, a própria imprensa local trabalhando só com especulações. E hoje o Carlos Lupe, o presidente do PDT, postou essa foto que eu estou colocando na tela, ele, a Juliana Brizola e o Lula no Palácio, e ele disse: estive com o presidente Lula acompanhado da nossa pré-candidata ao governo do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola, em um diálogo franco e respeitoso sobre o futuro do Estado. Lula ouviu com atenção o pedido de apoio à sua pré-candidata. Juliana é preparada, experiente e carrega a história e a coragem do trabalhismo. O Rio Grande do Sul merece mais, merece desenvolvimento, justiça social e um governo à altura do seu povo. Estamos prontos. Essa postagem, essa legenda, essa foto do Lula com o Lupe pegando junto a mão da Juliana, a gente pode estar diante de uma situação que é, de certa forma, marcante no Rio Grande do Sul, que é o PT não lançar o seu candidato e já no primeiro turno apoiar a candidatura do PDT? Pode ser, porque o Edgar Preto, que foi candidato do PT na última eleição, ele estava bem nas pesquisas, porém, eu imagino que a preocupação é com o teto eleitoral, né? E a Juliana, talvez ela consiga um voto mais ao centro, é uma hipótese. Antigamente falavam o contrário também, da Juliana apoiar o Edgar, mas pode ser que a gente tenha a Juliana Brizola ali com o apoio do PT, de repente, isso pode funcionar, porque a direita está em primeiro no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Então, governo e Senado, né? Governo e Senado. Lá com o Zuco. Então, de repente, o nome da Juliana, pelo recall, pelo sobrenome da família, pode ser que seja um caminho. Eu acho que o Edgar Preto é um bom candidato também, mas o problema pode ser o teto que ele tenha, né? Principalmente pelo interior, quer dizer, o Edgar pode eventualmente ir bem na região metropolitana e lá da região dele, né, que é lá no norte, noroeste do Rio Grande do Sul, mas perdendo a maior parte do estado. Então a Juliana Brizola pode ser um caminho de um bloco progressista em torno dela. Eu acho que também o Lula vai precisar acertar esse palanque do Rio Grande do Sul em relação ao Senado, né? Não adianta todo mundo querer sair sem ter muita condição, tem de buscar ter uma candidatura ali, fortalecer, talvez unir, jogar alguém para disputar aí a Câmara Federal. Não adianta ser voluntarista, porque tanto a Manuela Dávila quanto o Pimenta têm condições de se elegerem ali deputados, né?
Aí, de repente, você troca os dois para o Senado, não está tão bem, tem que buscar talvez um outro nome ali para o Senado. Eventualmente, até testar, por que não? Se acontecer essa composição da Juliana, por que não testar o nome do Edgar para o Senado? Então, conjectura aqui, um brainstorm meu. Pois é, até porque a direita traz hoje força com Marcel Van Hatten para o Senado, né, cara? E tem esse sistema com 2 votos, né? Tudo bem da gente eleger 2 senadores, mas o correto seria a gente votar em só e o segundo ir também, né? Então cria uma distorção ali também. Então eu acho que o Lula tem de equacionar os palanques estaduais. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro definir também quem vai para o Senado, Minas Gerais. Acho que Minas Gerais é muito prioritário. O Lula está liderando Minas Gerais, pode ser que ele ganhe de novo com a direita ganhando lá, pode ser. Mas pode ser que não, então o Lula tem de equacionar isso daí. Eu acho que o prioritário é Minas Gerais, mas não dá para ficar, são estados muito importantes, Viário, cujo palanque ainda não está desenhado. Eu acho isso aqui. Em Minas Gerais, Nicolas Ferreira é um dos principais para definir palanque da direita, porque ele inclusive ameaçou aí a sair do PL se utilizarem o nome dele para puxar candidatos que não estão dentro dos valores dele. O Nicolas parece que depois da caminhada aquela começou a querer mais protagonismo e está brigando com todo mundo. É mais ou menos isso? É um plano, né? É um plano, ele tem um projeto de poder ali, embora a coisa da Lagoinha, que é a plataforma dele, não esteja andando bem, né? Pois é, e aí começa a brigar com o presidente do partido, a brigar com Flávio Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, todo mundo. Dentro dessa pesquisa, a gente viu, por exemplo, em todos os cenários, quando aparece a divisão por região, a gente viu ali Lula vencendo o primeiro e segundo turno no Nordeste, em alguns cenários vencendo no Sul, perdendo no Centro-Oeste, mas em alguns cenários perdendo de pouco, e uma disputa acirrada no Sudeste. É o Sudeste que vai decidir? Eu acho que sim. Eu acho que o Rio Grande do Sul também é um lugar que dá para virar voto. Eu acho que se não dá para ganhar o Rio Grande do Sul, dá para diminuir uma derrota. Eu acho que é importante diminuir a derrota, mas eu acho que até dá para ganhar no Rio Grande do Sul. São Paulo, eu acho que não dá para ganhar, mas dá para diminuir a derrota. O Lula tem de garantir de novo a vitória na região metropolitana de São Paulo, que é maior do que muito estado, na verdade, do que a maior parte dos estados da federação. Mas eu acho que o delta da coisa efetivamente é o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Acho que, de novo, acho que a vitória do Lula em Minas na última foi importante, foi fundamental, diminuir a derrota no Rio. Eu acho que controlar o Rio e Minas, que são dois estados ali que são intermediários, né, no Brasil. Eu diria que hoje tem um grande Brasil ali do Centro-Oeste, né, que pega a fronteira do agro, pega o interior de São Paulo, pega o sul do Brasil, e que, na verdade, o que muda um pouco é região metropolitana de Porto Alegre, região metropolitana de São Paulo, mas tem um Brasil entre o Norte e o Nordeste, e esse Sul, Centro-Oeste, que é Minas e o Rio de Janeiro. Eu acho que é aí que está a questão. Eu acho que o Lula ele venceu mesmo, né, perdendo no Rio, mas eu acho que o Lula teria um caminho mais tranquilo se ele efetivar essa aliança com o Paes e virar voto ali. Não adianta nada caminhar junto com o Paes também e o Paes não fazer campanha para ele. O Lula precisa ganhar no Rio de Janeiro, precisa ganhar em Minas Gerais. Do contrário, ele depende de ter um desempenho na Grande São Paulo. Não está fácil, porque o Ricardo Nunes ganhou, virando um pouco mais à direita, e eu acredito que o Ricardo Nunes vai ser mais ativo nessa eleição do que ele foi na última, porque na última ele dividiu o governo com muita gente, aqui em São Paulo não tinha sido eleito, Bruno Covas que sim, e a tucanada que compunha a prefeitura naquele momento, em grande parte, ou não votou em ninguém, ou até apoiou o Lula em 2022. Então, eu posso explicar porque o Lula ganhou no município de São Paulo e na Grande São Paulo. Agora a coisa está um pouquinho mais complicada. E também porque o PT tinha um palanque, tinha a candidatura do Haddad para governador.
que caso se repita, pode ser que o Haddad tenha menos voto hoje do que em 2022, mas o Haddad é um sujeito que tem voto ali, né? Também hoje surgiu uma conversa do Geraldo Alckmin não ser mais vice e eventualmente ser candidato, ele nega, ele não quer, mas eu acho que o Lula ele precisa garantir isso daí. Então, eu diria, né, esse Brasil que envolve região metropolitana de São Paulo, que é uma coisa muito à parte, no Brasil muito grande, Rio de Janeiro e Minas Gerais são prioritários, mas o Rio Grande do Sul também tem uma variável aí, que não pode ser desconsiderada. Santa Catarina, Paraná, a gente sabe que a direita vai ganhar, Centro-Oeste, a direita vai ganhar também. E o Pará e o Nordeste, o Lula tende a ganhar, e os estados ali menores do Norte são sempre imponderáveis, mas são estados um pouco menores, né? Então, a gente tem toda uma engenharia onde eu diria que os dois blocos ali já teriam 33% de antemão, junto com a parte do centro, 40%. Eu não morreria do coração se o Lula ganhasse no primeiro turno. Não é fácil, mas ele é capaz de ganhar. E o Flávio Bolsonaro tem mais de 40% dos votos. O país está bem rachado. Eu acho que o prioritário, claro, o Lula, se ele quiser ganhar, tem que organizar o palanque dele, os palanques estaduais. Mas o que é prioritário, onde tem de gastar tempo e energia, é aí, Grande São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e, secundariamente, o Rio Grande do Sul. O resto já está meio que decidido.